Hoje estudaremos sobre o ciclo do oxigênio, um gás importantíssimo para a maioria dos seres vivos. Trataremos também sobre uma estrutura existente na atmosfera, de suma importância para o desenvolvimento e para a manutenção do fenômeno biológico, a camada de ozônio. Mas antes de embarcar no tema central de nossa aula, quero discutir as origens do oxigênio. Quais foram os principais eventos que culminaram com a produção, liberação e acúmulo desse gás na atmosfera? Logo no início da formação do planeta, há cerca de 4,6, 4,5 bilhões de anos atrás, a atmosfera do planeta era composta preponderantemente de dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono e nitrogênio. Esta era a composição básica, pelo menos é assim que sugerem os dados de pesquisa científica. Mesmo depois de passados milhões de anos, pouca coisa mudou nesse cenário. A composição química da atmosfera manteve-se estável e muito parecido com a atmosfera de outros planetas como Marte, nosso vizinho de sistema solar. Por volta de cerca de 2 bilhões de anos após a formação da Terra, bactérias fotossintetizantes, as possíveis ancestrais das cianobactérias modernas, que utilizavam ácido sulfídrico como fonte de hidrogênio para sintetizar moléculas orgânicas, junto com gás carbônico, passou a fazer uso da abundante fonte de água para essa finalidade, pois o ácido sulfídrico, mesmo as imensas quantidades liberadas pela atividade vulcânica, não era suficiente para suprir as necessidades metabólicas dessa comunidade em ascensão. Observem essa equação aqui. Veja, o dióxido de carbono, fonte de carbono para a síntese de compostos orgânicos, reagem com os hidrogênios do ácido sulfídrico, produzindo carboidratos, substâncias indispensáveis ao metabolismo, e liberando, por fim, enxofre. É isso mesmo. Provavelmente os primeiros organismos autótrofos fotossintetizantes utilizavam o ácido sulfídrico, um gás extremamente fétido que lembra cheiro de ovo podre. Eles faziam uso dessa substância ao invés da água, como fazem as cianobactérias, as algas e as plantas. Esses micro-organismos foram e são muito bem adaptados ao nosso planeta. Hoje podemos encontrá-lo, por exemplo, em ambientes aquáticos com pouco ou nenhum gás oxigênio, como é o caso de ambientes altamente eutrofizados. Foi a partir de então que as coisas começaram a mudar. Seres fotossintetizantes, parentes das sulfobactérias, deixaram de usar o ácido sulfídrico e passaram a utilizar a água como fonte de hidrogênio, liberando o gás oxigênio como produto. O problema é que a maioria dos seres vivos daquela época não estava preparada para entrar em contato com esse novo gás. O oxigênio então se tornou um poluente, um veneno mortal para praticamente todas as formas de vida. Mas por que o oxigênio, que hoje é tão abundante na Terra, tão comum e necessário para a maioria das coisas vivas, foi tóxico para as primeiras formas procariontes? É no mínimo curioso considerar que o oxigênio foi um poluente. O que acontece é que ele é tóxico. O gás oxigênio reage com a matéria orgânica, parte integrante de todos os seres vivos, e ao oxidá-la, altera a sua natureza química. Nessas reações formam-se substâncias muito populares hoje em dia e motivo de muita pesquisa científica. Essas substâncias são os radicais livres. As espécies reativas do oxigênio, como os químicos chamam hoje os radicais livres, são moléculas de vida curta que roubam, que pegam elétrons de outras moléculas, como proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas, por exemplo, danificando-as e impedindo que elas funcionem normalmente. E por essa razão, Lynn Margulis, uma importante bióloga norte-americana, se refere a este período dramático na história da vida como o holocausto do oxigênio, pois a grande maioria da vida exposta a esse gás pereceu, pois não tiveram tempo evolutivo para desenvolver um sistema de defesa contra os radicais livres. E foi, sem sombra de dúvida, a maior crise de poluição sofrida pela Terra em todos os tempos, muito maior do que essa que o homem está promovendo com a liberação excessiva de gás carbônico.